Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui para apresentar um pouco sobre o nosso trabalho e sobre a nossa pesquisa de mercado referente ao paintball. A nossa equipe é formada por Emanuele Lopes, José Jane Edson, eu, José Pereira, Pedro Vitor e Vitória Baiano. Nós somos alunos do quarto ano vespertino e esse trabalho foi requerido pelo professor Douglas e pelo professor Franklin da disciplina de empreendedorismo e somos alunos do IFPB Campus Itaporanga. Ao decorrer do nosso trabalho, nós iremos apresentar um pouco como se deu o nosso levantamento de dados e seus respectivos resultados e falar um pouco sobre a nossa ideia de negócio. E para concluirmos, nós teremos a grande pergunta se é viável ou não a abertura deste negócio, né, de acordo com a realidade na qual nós vivenciamos. Bem, antes de dar início realmente à apresentação dos dados que a gente obteve com a pesquisa de mercado, né, que a gente realizou, que foi realizada, né, a gente vai falar um pouco sobre o nosso negócio. No espaço de brainstorming que foi disponibilizado pelos professores, né, lá no Google Meet, naquela reunião, o nosso grupo se reuniu e a gente decidiu que a nossa ideia seria abrir um parque de paintball na cidade de São José do Caiana, na Paraíba. Mais pra frente, Manu vai apresentar direitinho as justificativas, né, de como a gente chegou nessa ideia. Mas então, o que é o paintball? Embora, né, atualmente o paintball ele seja considerado um esporte, ele é, antes de tudo, também uma atividade de lazer, que mesmo sendo desconhecida por parte da população no Brasil, né, principalmente assim no interior, onde a gente vive, ele vem ganhando cada vez mais espaço nos últimos anos. Falando um pouco de como funciona, mesmo que existam diferentes modalidades, enfim, se trata de um jogo de combate entre equipes, onde o objetivo é marcar os oponentes com balas de tinta, sem causar lesões. A função aqui dessa atividade, desse jogo do paintball, é mais ou menos simular uma batalha real. Então as interações, as estratégias, os cenários, é como se fosse uma simulação de uma batalha realmente real. Mas nesse caso ninguém se machuca, porque as balas são de tinta. É uma forma de lazer, uma brincadeira. Possui diversos modos de se jogar, e a idade mínima para sua prática, né, que é de apenas 9 anos de idade, atrelada à sua dinâmica e à sua diversidade em modos, permite que o paintball seja sim uma atividade de lazer, casual ou competitiva para toda a família. Então, tendo explicado assim mais ou menos sobre a nossa ideia de negócio, eu passo agora a palavra para Emanuele. Olá, pessoal. Aqui quem fala é Emanuele. E é importante, né, antes de justificarmos o motivo, a gente precisa ter algumas informações básicas do local onde a gente quer abrir o nosso negócio. Então, vamos lá conhecer um pouquinho de São José de Caiana. São José de Caiana é uma cidade do estado da Paraíba, que possui 6.010 habitantes desde o último censo e é vizinho dos municípios de Itaporanga, Serra Grande e Bonito de Santa Fé. São José de Caiana se situa, né, a 23 quilômetros. Bom, visando as cidades que foram citadas, são as que têm contato direto, que fazem extremidades com São José de Caiana. Porém, existe um contato indireto, de certa forma, com as demais cidades do Vale do Pinhacó, como Igaraci, Aguiar, Pedra Branca, Boaventura. São cidades próximas. Bom, então por quê? Por que em São José de Caiana? A pequena cidade, assim como a maioria das demais cidades do sertão paraibano, possui raros lugares de lazer, aprendizado, ambientes familiares e divertidos. Percebendo essa necessidade, né, o nosso grupo analisou alguns pontos. O primeiro deles é a ausência parcial de locais de esportes na região. Na cidade não existe, de São José de Caiana especificamente, não existe ambientes esportivos, além de campos, quadras de futebol, que infelizmente não são organizados e que não são tão frequentados assim. E isso ocorre não só em São José de Caiana, mas em muitas cidades do Vale tem essa carência de locais para práticas esportivas. Outro ponto que a gente viu foi a ausência parcial de espaço de lazer para a família e para amigos. A gente sabe que mesmo que exista locais de diversão, não são equipados e atrativos o suficiente para que
para todos os tipos de pessoa, né? Normalmente, a única atratividade desses locais são as áreas de lazer, e nessas áreas de lazer tem bebida, tem som, muitas das vezes aquela farra, né? E não se torna um ambiente tão agradável para a família. Mas o nosso projeto, a gente visa trazer consigo alguns momentos que as pessoas possam aproveitar com a família, com os amigos. Então, esse é um objetivo, proporcionar um local, já que existe essa ausência. Outro ponto é a novidade para a região. Com certeza vai ser uma novidade. A gente vai ver logo a seguir nos gráficos da pesquisa que muitas pessoas não conhecem o esporte, mas têm interesse em conhecer. Tanto porque, analisando, a gente viu que o único parque do Vale do Piancó está em Conceição, que fica a 50,9 quilômetros de São José de Caiana. Então, é um pouco distante. Outros 2 pontos que a gente analisou foi a geração de fluxo entre as pequenas cidades e a ausência do fluxo turístico, o que vai influenciar diretamente na economia. Ou seja, a gente especulou que a visita das demais cidades para jogar e se divertir no nosso parque será algo promissor para o comércio e o turismo da cidade de São José de Caiana. A gente acredita que será algo tão atrativo que vai influenciar diretamente nesse fluxo de turistas, de pessoas interessadas no nosso negócio e atingindo diretamente a economia da cidade. Então, aí mais um benefício. Outro ponto seria a influência direta no público juvenil. Crianças, como a gente já viu, crianças a partir de 9 anos, elas poderão participar. Então, essa atividade seria um entretenimento para as crianças. E assim como para todas as faixas etárias. E ela também pode ser, né, uma atividade esportiva, de lazer, e desenvolvida até mesmo pelas escolas, porque ela pode desenvolver questão de equilíbrio, de raciocínio lógico e diversas outras, né? Agilidade. Outros pontos que a gente analisou foi a abertura de espaços alimentícios, de lazer e diversão dentro do nosso parque. E também a geração de empregos. Pois além do parque, nós visualizamos um ambiente de alimentação dentro do próprio parque, no qual as pessoas vão poder pagar uma taxa para entrar e lá dentro comprarem lanches, assistir às partidas, torneios e tudo mais que pode ocorrer ali dentro. E, consequentemente, precisaríamos, né, de empregados, de pessoas que realizassem essas funções, nos dessem um certo apoio ali, né? E que, consequentemente, isso vai gerar emprego para a nossa cidade, a minha cidade, né, no caso, sou São José de Caiana, e ajudará algumas famílias, né? Estaremos aí ajudando algumas famílias com essas portas de emprego. Então, a gente viu aí vários pontos do porquê em São José de Caiana. Então, pessoal, dando continuidade ao nosso trabalho, nós iremos agora compreender um pouco sobre os dados sociodemográficos, assim como também um pouco sobre a caracterização dos nossos entrevistados. Em síntese, nós tivemos 209 entrevistados, ou seja, 209 pessoas responderam à nossa pesquisa, e nós conseguimos abranger um público de diferentes cidades, mas que fossem cidades próximas à região da abertura do negócio. Nós tivemos algumas cidades vizinhas dessas pessoas que responderam das 209, pelo fato também de que a divulgação ela foi feita através da rede social e de comunicação do WhatsApp, através dos integrantes do grupo mesmo. Nós tivemos um integrante de Pedra Branca, outro de Serra Grande e o restante de Caiana, de São José de Caiana. Nós tivemos aí a primeira pergunta, né, de onde os nossos entrevistados estariam respondendo essa pergunta, a nossa pesquisa, e nós tivemos algumas cidades vizinhas, né? São José de Caianaí, ela tem o seu percentual maior de 40,2% dos entrevistados que responderam, desde que esse público
sendo mais elevado, nos dá uma ideia basicamente de como a gente deve proceder, pois a região é a localidade que a gente pretende abrir o nosso negócio, como já foi explicado anteriormente. Né? E a gente aí tem algumas cidades vizinhas, como, por exemplo, né, Serra Grande e Itaporanga. Serra Grande aí na sua faixa de 10% dos entrevistados e Itaporanga com 19,1%. E aí nós temos outras cidades também. A gente não quis detalhar todas, né? Tivemos outras cidades fora do estado da Paraíba, mas a gente quis detalhar as principais, as mais próximas, como por exemplo Boa Ventura, Diamante, Igaraci, Serra Grande, Pedra Branca, Nova Olinda, que foram as cidades vizinhas. E essas cidades vizinhas, elas nos possibilitam uma coisa bem mais interessante, porque a gente abrindo o paintball, por ser uma novidade na região, essas cidades vizinhas, elas podem, as pessoas podem migrar, né, para a cidade de São José de Caiana, gerando um fluxo de pessoas para ter acesso ao nosso negócio. E aí a gente também teve qual a sua etnia para caracterizarmos o nosso público. E nós tivemos que 57,4% dos nossos entrevistados se consideram como pardos e 10% se consideram como negros e 32,5% se consideram como brancos. Nós percebemos, né, que a maior parte dos nossos entrevistados ou eram pessoas negras ou pardas, né? Aí a gente tem também que, segundo alguns dados do IBGE também, as pessoas negras e pardas, né, possuem uma renda inferior às pessoas brancas em questão de distribuição de renda no Brasil. Isso aí vai influenciar em quê? Possivelmente, quando nós formos lançar, né, o preço da entrada do campo de paintball, nós iremos pensar nessas questões de desigualdade social, para que o nosso empreendimento ele não atue somente como algo gerador de lucro e que movimente a economia da região, mas também que possibilite, né, essa quebra de desigualdades sociais e que seja algo mais acessível para todos os públicos. Em síntese, aí é uma breve explicação do que eu já havia falado. E aí também a gente vai compreender melhor quem é o nosso público, né? Qual a idade do nosso público e qual o sexo. Olá, pessoal. Agora eu, Vitória, juntamente com Manu, Janetes e Pedro, iremos falar um pouco sobre perguntas e respostas que foram lançadas aos entrevistados relacionados ao esporte. E logo de início, como sabemos, a prática esportiva é de grande importância para nosso desenvolvimento físico, mental e social. E sendo assim, lançamos uma pergunta para sabermos se as pessoas costumam praticar esportes ou não. Apenas 48% delas responderam que praticam. E mais uma vez questionamos quais seriam esses esportes. Dentre eles estavam os mais praticados, que seria o futebol, a natação, o ciclismo, caminhada, vôlei, academia, entre outros. Sendo assim, as práticas esportivas, além de ter grande importância para a nossa saúde, é também muito importante para o desenvolvimento do nosso negócio. E também, como quase 50% dos entrevistados praticam esportes, surge a hipótese de que a abertura do campo desse esporte, ele pode despertar ainda mais o interesse das pessoas pelo mundo esportivo. E agora, Manu dará continuidade. Bom, vamos trazer mais informações aí sobre a nossa pesquisa. A gente indagou a seguinte questão. Na sua cidade, há espaços e equipamentos para práticas esportivas? E a outra questão foi, você sente falta de opções diversas para lazer na sua cidade? Por que a gente fez isso, né? Por que a gente perguntou isso? Para a gente abrir um negócio, a gente precisa verificar a oportunidade da ideia, do mercado. E ao lançarmos a pesquisa, a gente pôde verificar a opinião pública acerca dos locais e equipamentos esportivos. E a gente observou que a maior parte das pessoas responderam que em sua cidade tem espaços e equipamentos para práticas esportivas. Os dados obtidos foram 66,5% das pessoas dizendo que sim, existe, e 33,5% dizendo que não tem esses locais na sua cidade, como nós vemos aí nesse primeiro gráfico. Porém, quando a gente questionou sobre a falta de opções divertidas de lazer, um ambiente familiar, inovador, no segundo gráfico, obtivemos que 94,3% das pessoas sentem falta, o que significa que há uma grande falta
de ambientes assim. Então, mesmo que tenha, muita gente sente falta. E o que a gente compreendeu com isso? Nós compreendemos que mesmo a maioria das cidades possuindo equipamentos e espaços para a prática esportiva, as pessoas sentem a necessidade da abertura de novas opções para a atividade de lazer, tornando a abertura do campo, né, do nosso campo de paintball, cada vez mais promissora. Pois o nosso negócio, ele pode apresentar um diferencial. Ele irá apresentar, né? A novidade esportiva na região, a qualidade, uma boa organização e uma administração bem elaborada. Então, são dados importantes, né? As pessoas sentem a necessidade de um local assim. Então, esses dados foram bastante relevantes para a nossa pesquisa. Bom, para sabermos mais, questionamos aos entrevistados quem já ouviu falar desses esportes, e cerca de 60,3% das pessoas já ouviram falar, pois como é um esporte de ação e que pode ser jogado em equipes, como já foi falado anteriormente, muitas pessoas conhecem, mas quando questionamos se tem a prática desse esporte em sua cidade, 98% delas responderam que não. E isso enfatiza ainda mais nossa ideia de negócio, pois seria algo novo em nossa cidade e também para as cidades vizinhas. Bom, eu agora irei dar continuidade, apresentando ainda alguns dados em relação ao paintball. E uma indagação que foi feita aos respondentes da pesquisa foi se eles consideram ou se eles acham que o paintball parece um esporte divertido. E a gente obteve um resultado de 73,7% que sim, que o paintball parece ser um esporte divertido. Bom, esse dado anteriormente de fato, ele é confirmado quando as pessoas são questionadas se elas acreditam que a abertura do empreendimento desse na cidade delas ou na região representa uma boa ideia. Em uma escala de 1 a 5, onde o 1 representa como uma péssima ideia e o 5 representa uma boa ideia, 69,4% responderam que acham muito boa a ideia da abertura de empreendimento desse na região. A gente vai ter outro percentual aqui de 15,3% também que considera que é boa a ideia da abertura de um empreendimento desse tipo na região, tendo em vista que não se tem um empreendimento desse tipo ainda, é algo diferente para a região aqui, principalmente do Vale do Piancó, é algo novo e que irá proporcionar lazer e entretenimento para o público que vier a participar. Então a gente percebe que há uma aceitação e interesse do público de ter esse, não só de praticar, de conhecer, mas também de ter ele na região. E isso mostra que existe uma aceitação muito boa desse empreendimento para que ele seja realizado. Para finalizar então essa parte da apresentação dos dados do nosso negócio, a gente entra agora numa questão mais financeira, né, sobre a questão do preço que as pessoas estavam dispostas a pagar, né, para uma partida de paintball por pessoa e por hora, e da renda familiar mensal dos nossos entrevistados. Então, antes de apresentar os dados em si, né, eu queria falar um pouquinho sobre essa questão do preço, porque a precificação de um produto ou de um serviço que você está oferecendo em determinado negócio, ele possui uma fundamental importância para esse negócio. Por quê? Pois se o preço que foi estabelecido por você, pelo dono do negócio, pelo proprietário, não condizer com a realidade econômica da região onde esse negócio está inserido, o estabelecimento ele poderá gerar pouca renda ou até mesmo, consequentemente, falir, pois as pessoas não irão adquirir aquele produto, porque não faz parte da renda específica delas. Então, sobre o preço máximo que o público estava disposto a pagar, no nosso caso, na nossa pesquisa, a gente tem que mais da metade dos entrevistados, né, cerca de 60% deles, 60,3%, relataram estar dispostos a pagar até R$ 20 por hora e por pessoa para praticar o paintball. Então, o motivo desse valor mínimo, do valor mínimo que o grupo decidiu ter sido escolhido, pode ter relação com a renda familiar mensal do público entrevistado, pois cerca de 81% da amostra se caracteriza como classe média ou baixa, sendo que desses 81, 48,5% possuem ainda renda inferior a um salário mínimo. Portanto, cabe ao balanceamento do preço para não excluir essa parte da população, que se configura como maioria no nosso cenário e que mesmo assim eles demonstraram interesse pela prática da atividade. Para finalizar, eu passo a palavra agora para Pereira, que concluirá a nossa apresentação.
E aí, pessoal, nós chegamos ao nosso momento final de apresentação e nós trazemos aí a nossa conclusão, uma conclusão elaborada por toda a equipe, né? Queremos falar também que esse trabalho ele foi de suma importância, tanto em um caráter didático, porque nós lançamos a pesquisa, todo o grupo se empenhou para divulgar a pesquisa, todo o grupo se empenhou para a criação do nosso instrumento de coleta de dados, e nós tivemos uma união forte com todos os membros da equipe. Em um pensamento, né, unânime, nós concluímos que torna-se sim viável a nossa ideia de negócio, além de que ainda deve ser pensado alguns outros parâmetros para a abertura dele, como por exemplo um orçamento mais pré-definido, né, um planejamento mais articulado, entre outros parâmetros. Por que nós tivemos essa conclusão de que daria certo? Porque é um empreendimento novo na nossa região. É algo que a gente não encontra, principalmente aqui nessa região do Vale do Piancol. Né, um campo de paintball é algo muito desconhecido ainda por muitas pessoas. Né? Nós obtivemos também dados satisfatórios com a nossa pesquisa, dados que mostravam interesse, a questão das novidades, que principalmente parte dessa questão do paintball também, como exemplo, né? E aí também nós, por mais que nós concluímos que é um empreendimento que se torna viável, nós precisamos entender que nós corremos riscos, mesmo que mínimos para nós, né? Corremos sim o risco de dar certo, o risco de não dar certo, por ser algo novo também, né? Assim como a gente pensa que pode ser algo muito atrativo, pode ser que não desperte tanto isso nas pessoas, né? E nós precisamos buscar sempre estar inovando o nosso negócio. Por exemplo, nós temos essa abertura do paintball, então nós precisamos sempre estar inovando cada vez mais, trazendo novidades para ele, para que aumente cada vez mais o fluxo de pessoas e torne-se atrativo para as demais cidades pequenas, né? Que vai ser esse último ponto aqui que nós vamos discorrer, que é um desenvolvimento para as cidades pequenas, em específico para a cidade de São José de Caiana, né? Uma cidade pequena, mas que tendo esse empreendimento particularmente grande, né? Vai acontecer o quê? Que as outras cidades elas vão migrar, né? As pessoas vão migrar em forma de fluxo, gerando economia naquela localidade, né? E principalmente gerando emprego para as pessoas. E aí a gente agradece pela atenção de vocês. Tchau, tchau e até a próxima. E o nosso muito obrigado.